Assim, acho que vale a gente falar um pouco do Dudu, que vocês já comentaram aí, mas assim, eu acho que podemos dizer que o Dudu estreou pelo Cruzeiro ontem, né? Porque as partidas dele tinham sido bem abaixo lá nos amistosos, muito apagados, e no Campeonato Mineiro, até o último jogo, eu falei, ih, rapaz, será que o Dudu vai voltar a jogar? Eu diria que ele ainda não está nem perto do que era o Dudu do Palmeiras no seu melhor momento, mas a gente já viu um Dudu indo para cima, um pouco mais confiante, buscando drible, conseguindo em algumas oportunidades. A arbitragem, inclusive, muito ruim, né? Teve um lance lá que o rapaz quase levou a camisa do Dudu embora e o juiz não deu nem o cartãozinho, mas partida dele muito boa ali. Acho que foi um cartão de visitas assim que dá para a gente sonhar com o Dudu sendo bem efetivo para o Cruzeiro na temporada, né? Ô Caramujo, até entrando aí nessa questão do Dudu, antes dos meninos, e eu separei aqui alguns lances do Gabigol, sem ser os lances de gol, para a gente analisar também, que isso me chamou a atenção. Mas o Dudu, aí o pessoal vai falar Dudu TV e aquelas coisas todas. O Dudu, nas conversas que ele teve com o Cruzeiro, desde aquele fatídico acontecimento, o Dudu ali não tava pronto, né? Se ele viesse naquele momento lá, eu acho que ia ser... Porque os jogos agora, né, são níveis inferiores. Isso é um fato. E o Dudu, ele estava voltando de lesão naquele momento. Ali era voltar de lesão mesmo, né? O Dudu não tinha jogado ainda, né? Quando o Cruzeiro estava negociando. Então, pensa como que ia ser toda essa história. E só que depois, o que ficou faltando para o Dudu? Ele começou a treinar com o grupo, foi para um jogo ou outro, mas ele está completamente sem ritmo de jogo. E isso que o Cruzeiro vem trabalhando. Além disso, tem toda a questão de lesão, que você tem um cuidado ali, mesmo algum tempo depois da lesão, você precisa fazer um trabalho de fortalecimento, um acompanhamento muito específico, porque quando você lesiona um joelho, perde musculatura, né? Uma perna vai ficar com uma força maior do que a outra. Então, tudo isso acontece. E o Cruzeiro examinou muito isso e vem examinando para deixar o Dudu com essa condição física que ele vai render, pretende render disso aí para cima, né? E ele precisa de melhorar. Você vê que às vezes falta um ritmo, né? Tem determinados lances ali que ele vai e a coisa não acontece, né? Mas tem uma qualidade muito legal e eu torço muito, né? Ainda mais depois de tudo que aconteceu, porque já falei aqui, senão a turma vai... A gente vai estar morto, mas brincadeira à parte, né? Eu acho que o Dudu tem muita qualidade. Aquele domínio ali no lance do pênalti, véio. Já dominar de chaleira, limpando a marcação. Sei, pessoal, que é contra o Itabirito, mas é um jogador que nunca teve esse histórico de lesão. E se ele não tiver nenhum problema e recuperar o físico, mesmo aí com 32, 33 anos, eu acho que pode ser uma peça importante aí para o Cruzeiro ao longo da temporada. É o que a gente espera, né, Samuca? Eu concordo com o Emerson quando ele fala desse ponto de estreia do Dudu ontem, de fato, né? Porque em outros jogos ele estava abaixo e a gente até discutia se seria o caminho ideal do Dudu seguir como titular, né? Talvez uma mudança por ali e até o Dudu entrando de forma gradativa seria o mais saudável, mas ontem ele conseguiu dar uma boa resposta, né? Melhor posicionado, tendo ali uma faixa de campo que ele está mais habituado a jogar, conseguiu render em bom nível, né? Foi realmente um jogo muito legal do Dudu. E é interessante também ele ter a consciência de que precisa evoluir, né? Na zona mista, ele deixou muito claro que precisa evoluir na parte física, na parte técnica, porque sabe que está longe do seu ideal. É difícil a gente imaginar que o Dudu venha render no Cruzeiro o que ele rendeu, por exemplo, no auge, lá nos tempos de Palmeiras. Mas se ele conseguir chegar a 70%, 80% disso, ainda mais olhando o cenário de pontas do futebol brasileiro, ele ainda vai conseguir se destacar, porque é um jogador realmente especial, que é extremamente inteligente, tem um contra um muito interessante, pisa forte na área, sempre gera algum receio no adversário. E ontem, pela primeira vez, nesse retorno ao Cruzeiro, conseguiu gerar isso. Para mim, só ficou abaixo do Gabi. Foi um jogo muito interessante do Dudu, que por boa parte do primeiro tempo foi o jogador mais acionado, né?
E os próprios jogadores do Cruzeiro, acho que estavam percebendo que ele estava com muita confiança, com facilidade para ganhar absolutamente tudo nos duelos contra o Daniel Fagundes, e nisso foram buscando o Dudu, né? Seja por meio de lançamentos, por bola rasteira, e ele foi correspondendo. E é uma expectativa muito grande que a gente tem em torno do Dudu, que foi sim uma das principais contratações do Cruzeiro na janela. Falamos muito do Gabigol, mas o Dudu tem um peso muito grande também por tudo que construiu e também por tudo que ainda pode entregar com a camisa do Cruzeiro. Tem um ponto nessa análise sobre o Dudu que é necessário ele ser colocado ali em xeque, né? O Dudu, já antes da lesão, ele tem a qualidade no 1 contra 1, no drible, mas ele tinha passado a ser muito mais esse ponta construtor, esse cara que às vezes faz esse movimento ali de sair do lado do campo para dentro, para ajudar na construção, para pisar na área, para finalizar, e deixado de ser aquele cara que vai para a profundidade, vai para a beirada do campo. Agora, pós-lesão, é natural que isso aconteça. Acho que um lance que pode exemplificar a capacidade do Dudu e o quanto ele pode ser importante para o Cruzeiro quando se recuperar, quando tiver ali 100%, é o passe que ele faz para o Gabriel, né? Naquele primeiro lance que o Gabriel acaba finalizando ali por cima. Então é um jogador muito criativo, é um jogador que tem um número muito grande de assistência na carreira e pode ser esse auxiliar do Matheus Pereira para acionar os companheiros, colocar os companheiros ali numa situação favorável à finalização. É claro que ele vai ter situações onde ele vai precisar driblar, e ele mostrou isso contra o Itabirito. A gente sabe que ele ainda não está 100%, o Samuel trouxe isso, ele comentou também no final ali do jogo que ele precisa de evoluir fisicamente, mas é um jogador de qualidade, é um jogador experiente, que sabe muito bem controlar o ritmo das jogadas, assim como os meio-campistas do Cruzeiro, né, que a gente cita que tem essa qualidade. O Dudu, mesmo sendo um ponta, ele também tem isso. Então é um jogador que pode melhorar. Eu espero que, como o Caramujo disse, tenha sido a estreia mesmo do Dudu e daqui para frente ele possa evoluir, mas é um jogador com características interessantes. É necessário pontuar que ele não vai apresentar o mesmo, por exemplo, que o Marquinhos, até por uma diferença de características, mas a gente sabe que é um jogador que, bem fisicamente, bem tecnicamente, tem muito a ajudar e agregar no Cruzeiro, principalmente ali na construção das jogadas.